Por que eu comecei a frequentar a igreja protestante, sendo católica, né, no passado? Eu não tinha uma fé muito firmada em Deus, assim, dentro da igreja católica, mesmo sendo católica, porque eu escutava muito as pessoas dizerem que a igreja tinha sido inquisidora, que tinha perseguido as pessoas, matado, etc, etc. Então eu não tinha aquela firmeza ainda na igreja católica. E quando eu li sobre a reforma protestante nos livros da escola, nas apostilas da escola, eu fiquei encantada. Eu achei assim que Martinho Lutero tinha feito certo, porque do jeito que era contado ali, era assim que parecia, que ele tinha tirado as imagens, seguindo mais a Bíblia, que deu a entender que a igreja certa era a protestante. Aí eu comecei a frequentar a igreja protestante quando eu fui ser universitária, eu mudei de cidade, que a minha família era mais católica, né? E ao convite de uma amiga, eu comecei a ir na igreja evangélica. Então, assim, como eu já tinha aquele estudo da escola sobre a reforma e tal, eu achava que era a igreja certa, igreja sem imagens, né, sem santos. Então, foi muito fácil para mim até me adaptar dentro da igreja protestante. Como essa igreja era muito pentecostal, eu não me adaptei muito e eu acabei mudando para a presbiteriana do Brasil e ali eu fiquei até embora do Brasil, né? Quando eu cheguei na Alemanha, meu marido é alemão, luterano, eu comecei a ir na igreja luterana com ele. E o que eu encontrei ali me chocou, tipo, era muito parecido com a católica. Eu não conhecia uma igreja luterana até então. Tinha imagens de Jesus na cruz, imagens de anjos, velas, a liturgia era muito parecida com a católica. Então aquilo começou a me confundir um pouco, assim, eu fiquei sentindo que era a mesma coisa que a igreja católica. E pela primeira vez, depois de mais de 10 anos como protestante, eu comecei a sentir vontade de ir na igreja católica. Mas eu tinha muito medo de ofender a Deus, de ir no lugar e adorar imagens, essas coisas que eu tinha aprendido no protestantismo. Então eu comecei a estudar. Comecei a estudar a Reforma Protestante e a Igreja Católica. A Reforma Protestante, eu me deparei com bastante coisas e que bastante fatos que a escola não conta. Como, por exemplo, que Martinho Lutero, ele também perseguiu porque ele esperava que os judeus se convertessem ao protestantismo. E quando ele viu que os judeus não iam se converter, ele iniciou uma perseguição aos judeus, que escreveu um livro, né, sobre os judeus e suas mentiras. Se você quiser, você pesquisa na internet. Eu não vou falar muito desse assunto porque não é o foco desse vídeo. E aí eu comecei a estudar o catolicismo. E no catolicismo eu me deparei com algo que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que era a patrística, os livros ali dos pais da igreja, que abrange desde das epístolas do apóstolo Paulo até o século VIII. É uma coletânea de vários livros e eu comecei a ler Eusébio de Cesareia, que conta, né, Eusébio de Cesareia viveu entre o ano 292 até 300 e pouco depois de Cristo, e ele coletou da biblioteca de Cesareia documentos, livros, e ele conta tudo, os acontecimentos. É o melhor livro que relata a época da igreja primitiva. E ali a gente encontra que a igreja primitiva é a católica. Por quê? Porque não havia esse negócio de que a igreja, os cristãos se reuniam nas casas. Não existia isso. Existiam igrejas físicas. Tanto é que o Tiago, ele era o bispo da igreja de Jerusalém. E ali vai contar que Pedro era o bispo da igreja de Roma, onde ele foi morto. E ali, se você pesquisar na internet, já não vai bater essa história de que Constantino fundou a Igreja Católica, porque na época de Constantino, no ano 300 e pouco, lá quando dizem que ele fundou a Igreja Católica, já havia se passado mais de 20 papas. Então, sendo o primeiro Pedro, o segundo Lino, que inclusive aparece na Bíblia, e também ali vai contar muito da igreja primitiva, que não existia, né, a Bíblia impressa, então os ensinamentos eram tudo
vindo dos apóstolos, daquilo que eles escutaram, né, do próprio Senhor Jesus. Então, a segurança estava na tradição ali do ensinamento oral. E nesses primeiros anos do cristianismo vai contar que surgem muitas heresias, né, todas combatidas ali pelos apóstolos, pelos bispos, pela igreja, e uma delas é que havia um grupo, e isso foi uma heresia naquela época, né, Eusébio de Cesareia vai contar, que esse grupo dizia que quando Jesus retornasse haveria um reino milenar de 1000 anos na Terra. E eu mesma cheguei a acreditar nisso. E na verdade essa heresia foi combatida, porque a igreja ali, os apóstolos, né, os bispos, eles vão dizer que isso eles entenderam errado, não foi isso que Jesus disse. Então, para quem não sabe, a Reforma Protestante aconteceu em 1517, então antes, até 1517, não havia igreja evangélica, só havia, se as pessoas eram cristãs, elas tinham que ser católicas. Depois de 1517, com a Reforma Protestante, Martim Lutero vai abrir o espaço, né, para que se abram outras igrejas também, e cada uma abre de acordo com seus interesses, e então as igrejas evangélicas surgem. Mas o que eu percebi? Que a igreja que eu conheci no Brasil, do protestantismo, está muito distante daquilo que Lutero fez, porque a igreja luterana ela é bem parecida com a católica, então assim, eu não sei que liturgia, o que é isso, né, que tem no Brasil hoje. Não estou contra a igreja protestante, eu fui muito feliz sendo protestante, eu acho que era o meu tempo ali mesmo, fez parte do meu processo de jornada espiritual, mas hoje eu me deparei com outra realidade e eu estou disposta a seguir adiante, porque eu descobri uma verdade e eu não vou ignorar isso. E outra coisa também que pesou muito para eu retornar à Igreja Católica é que nos documentos da Igreja primitiva, eles acreditavam na presença real de Jesus na comunhão, ou seja, que Jesus estava mesmo em carne e em sangue na comunhão, na Eucaristia. E isso a gente só encontra na Igreja Católica hoje, né? Porque as igrejas protestantes, elas simbolizam ali na Santa Ceia a ceia do Senhor, mas é algo simbólico. Agora, quem crê na presença real da Eucaristia ali, da hóstia, né, de Jesus vivo ali, sendo a carne dele mesmo, essa que é algo, né, que vai se chamar de transubstanciação, que é quando, depois que o padre consagra a hóstia, ela realmente se torna a carne de Cristo. E essa presença real que a igreja primitiva acreditava, em que Jesus estava ali na Eucaristia, é só a Igreja Católica hoje que tem. Em Cânticos, no livro de Cantares, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Por que é a mãe que está coroando ali o rei e não a esposa? Porque na monarquia judaica daquela época, quem era a rainha era a mãe do rei. Por isso que a rainha, dentro da Igreja Católica, é a mãe do Senhor Jesus, é a mãe do rei. E também a ascensão de Maria, que é uma crença, um dogma da Igreja Católica, é algo que a própria Igreja Luterana crê. Ela crê também que Maria ascendeu ao céu. Então, como eu disse, as semelhanças eram muitas, e aquilo que eu conheci de reforma protestante, do protestantismo, eu já sabia, não era leiga, eu sabia que cada igreja era diferente da outra, se contradiziam, as denominações elas tinham diferenças, elas não havia uma unidade, porém realmente estar no berço do luteranismo aqui na Alemanha realmente me chocou, porque me aproximou, na verdade, né? Me levou de volta à igreja onde os meus pais me criaram. Então eu fui tendo essa compreensão, outra compreensão do papado. Em Mateus 16 diz assim, né? Que Pedro responde: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Uh, e aí, gente, existe um livro de um ex-protestante evangélico, né, professor de Bíblia. Ele examinou as escrituras dos 5 primeiros séculos e ele escreveu um livro que eu não sei se existe a versão em português, mas o nome do livro é esse: Upon this Rock, St. Peter and the Primacy of Rome in Scripture and the Early Church. Nesse livro ele vai dizer que na monarquia judaica havia uma pessoa encarregada do reino, na ausência do rei. E essa pessoa literalmente usava, né, assim, não era sentido figurado, realmente ela usava uma chave em volta do pescoço. E na ausência do rei, ela era encarregada. A Igreja Católica é uma igreja de 2000 anos, então, assim, eu também tive influência de outros autores que eram ex-protestantes, como Scott Hahn. Ele vai contar, né, a conversão dele no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, que eu li, e também outro que é o Banquete do Cordeiro, que ele relata que ele foi na igreja, na missa, numa igreja católica, e ele percebeu que ali a missa era o banquete do Cordeiro, né, quando o padre mostra a Eucaristia e faz a consagração e tal, que todo aquele ritual da missa era na verdade o Apocalipse, era a união do céu e da terra e uma celebração mesmo das bodas do Cordeiro. Então, esses foram alguns autores que me influenciaram, muitos testemunhos também me influenciaram. Eu não achava que as pessoas mudavam do protestantismo para o catolicismo, mas enfim, né? Tem muitos e muitos relatos hoje e também me foram me direcionando, né? E assim, eu tentei lutar contra porque o meu marido, ele é luterano, então, tipo, eu tava muito confortável como protestante, porque ele é luterano, eu também era protestante, então era igual, mas, na verdade, as coisas mudaram, né? Não é mais... através do estudo, eu me deparei com outra realidade e, na verdade, o que me conduziu mesmo foi esse choque, né? De eu conhecer a igreja que é o berço da Reforma Protestante, como que ela é hoje. E para ser sincera, eu já estava um pouco incomodada com essa livre interpretação que há no protestantismo, porque cada um diz uma coisa e surgem muitas heresias nessas livres interpretações. As pessoas, assim, elas não estão debaixo de uma unidade, né? As denominações são diferentes, cada um interpreta a sua maneira. E a Igreja Católica, ela tem a sua interpretação oficial, seu magistério oficial. Isso é algo que me dá muito mais segurança. Então, assim, por exemplo, né, eu fazer o estudo de cantares, como eu cheguei a fazer no meu outro canal, que tá lá, Fabiane Alves, se você quiser se inscrever, tudo bem, entendeu? É um momento meu ali daquilo que Deus falou comigo, né? E agora, realmente tem pessoas que querem fazer a exegese da Bíblia e no meio protestante isso é bem comum e cada um diz uma coisa, né? São muitas correntes, muitas vozes e eu hoje estou tranquila. Assim, não foi um processo fácil, né? Eu já era há mais de 10 anos protestante, mas é um processo que começou assim no meu interior mesmo e agora gradualmente foi me dando paz e agora eu estou bem feliz de ter retornado à Santa Igreja, né? A Santa Igreja Católica, e é como se assim todos esses anos ali de caminhada espiritual eu tivesse só eu e o Espírito Santo ali, e agora não, agora eu tenho todo um aparato e é um suporte, é uma ajuda. Claro, a tua intimidade com Deus, eu não mudei o meu jeito de orar, eu não mudei nada assim, né? Mas agora o que eu tenho todo um suporte que eu não tinha antes, que vem da Santa Igreja Católica, na comunhão, na confissão, nos sacramentos e a vida dos santos. Eu tenho muita coisa para estudar, eu estou muito animada e é isso, eu estou bem feliz e em paz. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like nesse vídeo e até o próximo vídeo.